Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. Eu sou o Alisson Dias e tenho grande prazer, grande satisfação estar aqui para gravar mais um programa, para estudarmos juntos mais um capítulo da Bíblia. E semana passada, na sexta-feira, nós demos uma folga um pouco do Evangelho de João e nós contamos sobre a história de Daniel Fleetwood, o fanático de Star Wars, mas hoje nós estamos retornando ao estudo bíblico e para quem acompanha o programa já sabe que nós vamos estudando o Evangelho de João, do capítulo 1 até encerrar o livro no capítulo 28. E hoje nós estamos no capítulo 8. E hoje nós vamos estudar dos versículos 1 a 20. E nós vamos falar sobre o caso da mulher adúltera. É uma história bastante conhecida, uma passagem tradicional e que todo mundo já conhece. Então eu peço aí que você já esteja preparado, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento, né? E se você perdeu algum programa, se você não pôde acompanhar, pode entrar em contato na Kadosh Web Rádio e eles vão te enviar as gravações anteriores. Ou também pode entrar em contato comigo, Alisson Dias, lá no site da Kadosh, tem o meu endereço lá. Então nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o 6, uma leitura do 1 a 6 e nós vamos comentar. Versículo 1: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então nós estamos aqui continuando aquela passagem em que Jesus está no templo durante a festa dos tabernáculos, que era uma festa que celebrava a passagem do povo de Israel pelo deserto e se lembrava das tendas que eles armavam em volta do tabernáculo para adoração a Deus. E aqui nós chegamos no último dia da festa. Terça-feira passada, nós falamos que Jesus, estava presente lá no templo e ensinando. E por esse motivo, ele gerou grande inveja dos religiosos que estavam vendo a sabedoria que Jesus tinha e as palavras que ele dizia e ele conseguia cativar as pessoas, mas ele nunca estudou em nenhuma escola importante, como foi o caso de apóstolo Paulo. Ele nunca participou das reuniões dos religiosos, mas a sabedoria de Jesus ela ultrapassava em muito, e por isso, tudo isso gerava inveja nos judeus, né? Muita inveja, e por isso eles procuravam uma maneira de poder acusá-lo, uma maneira de poder ter um motivo contra ele, para que ele pudesse ser preso e morto. E dessa vez eles armaram uma cilada, né? Estudiosos da Bíblia, eles deixam bem claro de que essa mulher apanhada em adultério, ela foi induzida a isso. Os próprios religiosos induziram ela a se deitar com outro homem para que pudessem pegar ela em ato de adultério para testar Jesus. E levaram ela até Jesus, né? Versículo 3. E os escribas e fariseus, nós vemos aqui os escribas e fariseus,
eram os religiosos do templo, né? Então você vê que é um interesse político aí, né? Não é simplesmente pessoas contrariando Jesus, é um interesse político. Por quê? Porque as pessoas estavam deixando de seguir esses religiosos para seguir Jesus, porque via que a religião que eles pregavam, eles não praticavam, mas Jesus não. Jesus ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. Então eles estavam perdendo força, eles estavam perdendo também a confiança do povo. Então eles armaram essa cilada para Jesus. Versículo 3: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Então a lei, lá em Deuteronômio, lá no capítulo 24, se você ler lá você vai saber, que a mulher que fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. Né? Ela seria apedrejada. Mas ali já no tempo de Jesus, ali, né? No ano 0, eles já tinham dado um jeitinho de somente a mulher ser apedrejada. Por que não trouxeram também o homem que estava com ela adulterando? Né? Então nós vemos aí interesse religioso, interesse político, devia ter trazido os dois. Né? Então eles já tinham mexido na lei. Eles queriam tanto observar a lei, guardar a lei, mas eles mesmos já estavam contra a lei de Deus. Mas tudo bem, trouxeram ela. Qual que era o intuito deles? Ver se Jesus era justo? Ver se Jesus estava de acordo com a lei de Deus? Qual que era a intenção deles por trás disso tudo? A verdade é que eles quiseram armar uma grande cilada. Se Jesus fala assim, ó, não vão apedrejar ela, então eles iam falar assim, pô, mas você vai contra a lei de Moisés, você vai contra a lei de Deus, né? Que isso? Você está contra a lei? E se Jesus fala apedreja, duas coisas aconteceriam. Primeiro, eles iam falar assim, mas você não prega o amor, o perdão, então como é que você vai mandar apedrejar a mulher? Né? E outra coisa pior aconteceria, que Israel, Jerusalém naquela época, estava sendo dominado pelos romanos. E somente os romanos poderiam executar uma pessoa. Se Jesus manda apedrejar, os romanos iam pegar ele, porque só os romanos tinham o direito de julgar. Né? Então nós vemos aí uma cilada, né, que para uma pessoa normal, para nós hoje em dia, seria nós não teríamos saída, não teria para onde escapar, o que ia fazer, né? Mas Jesus, ele no versículo 6, ele diz assim, ó, isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. A tradição da igreja, né, a tradição que foi passada é que Jesus na terra, ele escrevia os pecados de cada um. Mas a Bíblia não fala isso, né? Não tem como provar. Mas parece, né, a história, ela dá margem para isso, de que Jesus escrevia os pecados de cada um. Então Jesus queria mostrar, olha, vocês estão querendo destruir uma pessoa, acabar com ela por um erro que ela cometeu, mas todos vocês são pecadores também, todos vocês têm os seus erros também, nenhum de vocês é bom o suficiente. Então como é que vocês querem tirar a vida de uma pessoa? Então nós vemos aí que a lei de Moisés, né, ela já estava sendo limitada ali com Jesus, e na cruz ela já perdeu a sua força, não que ela perdeu a sua validade, mas ela não precisa ser observada mais na lei do olho por olho, dente por dente, com tanto rigor, mas a lei de Deus, ela tem que ser observada sim, guardada a lei de Deus, mas no prisma do amor, de acordo com o amor. Então, se uma pessoa erra, e você apedreja essa pessoa, você não está agindo com amor, né? Você está sendo juiz.
É claro que no Velho Testamento Deus mandou que fosse assim. Mas Jesus ele diz que veio fazer a nova aliança. E na nova aliança, hoje em dia, é o tempo da oportunidade, é o tempo do perdão, é o tempo que você tem chance de se arrepender, né? Aqueles do Velho Testamento que adulteraram e foram apedrejados, eles não tiveram a chance de se arrepender. Eles foram condenados junto com o pecado que eles praticavam. Mas hoje você que está me ouvindo aí na sua casa, no seu carro, no seu celular, você tem que saber disso, que Jesus hoje, ele não quer te condenar, ele não veio para te condenar, ele veio para te dar uma chance para que você se arrependa, né? Como nós estudamos lá, olha, muitas semanas atrás, João capítulo 3, no versículo 17, nós vemos que Jesus ele não veio aí para julgar, para condenar e para destruir o homem. Não, ele veio para salvar. João capítulo 3, versículo 17 diz assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se eles apedrejassem essa mulher, eles estariam condenando ela ao inferno. Por quê? Porque ela ia morrer sem conhecer o Salvador. Ela ia morrer sem conhecer o Evangelho. Ela ia morrer sem ter uma chance de se arrepender. Não iam somente tirar a vida física dela, mas iam mandar ela diretamente para o inferno. Então Jesus, ele deu a saída do perdão, do amor, para que ela pudesse ter uma chance de se arrepender e salvar sua alma. E hoje essa chance está aberta, querido ouvinte. Você que tem acompanhado o programa, eu tenho dito em todas as mensagens, essa chance está aberta e você precisa se arrepender. Você precisa deixar de lado aquilo que te atrapalha de seguir a Deus, aquilo que te atrapalha de aceitar Cristo como seu Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Hoje nós não vivemos mais na lei do Velho Testamento, em que deveria ser apedrejado, deveria ser queimado, enforcado. Não. Hoje nós pregamos a justiça de Deus, e a justiça de Deus ela vem somente de uma forma: na cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo. E há tempo para você se arrepender. Há tempo para você mudar e há tempo de você ser salvo por Jesus, né? E é o que o restante aqui da história conta e ensina. Versículos 7 até o 11. Vamos fazer uma leitura. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, Jesus, ele olha para eles e fala assim: já que vocês querem tratar com a lei, então eu vou tratar também com a lei. Eu vou usar também o Velho Testamento, né? Jesus usou uma passagem que está lá em Deuteronômio, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus naquela época era conhecido como a Torá, né? Era lei. Eles temiam aqueles escritos ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Eles temiam, eles tremiam de medo daquele livro. E Jesus ele faz uma citação: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se você for lá em Deuteronômio, se você abrir sua Bíblia lá, Deuteronômio, no capítulo 17, Deuteronômio 17, no versículo 7. Vamos ver aqui. 17:7 diz assim, ó: a lei mandava: as mãos das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti.
Então Jesus ele fala assim, olha, quem tiver sem pecado é que vai atirar a primeira pedra. Vai ser o primeiro a desferir o golpe mortal. Então, aqueles que o acusavam, aqueles que estavam condenando aquela mulher, então eles que pegaram ela lá, adulterando, eles mesmos é que tinham que atirar a primeira pedra. Mas como eles iam atirar a primeira pedra, se eles mesmos armaram essa cilada, né? E eles perceberam que a mão da testemunha tinha que atirar a primeira pedra. Mas como eu vou atirar a primeira pedra se eu mesmo estou em pecado? Se eu mesmo armei tudo isso contra essa mulher, se eu mesmo armei essa cilada contra a vida de uma pessoa, né, que estava inocente, eu que fiz essa pessoa errar, eu que fiz essa pessoa pecar. Então, se eu atirar essa primeira pedra, eu mesmo vou estar me condenando contra a lei, contra a Torá, que eles tanto temiam. Então, foi a hora de parar e olhar para dentro de si mesmo e reconhecer que eram pecadores, e reconhecer que eles é que mereciam ser apedrejados. E foi realmente o que aconteceu, né? No versículo 9. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, Jesus ele tem esse poder. Através do Espírito Santo hoje, ele exerce esse poder de convencer o homem de que ele é pecador, de convencer o homem de que ele vive no erro, no pecado, e que ele precisa se arrepender, né? Hoje o homem ele acha que ele é bom, ele acha que o que ele pratica, que o que ele faz, né, as boas ações, as caridades, né? Falando isso hoje, principalmente como nós já estamos aí há poucos dias do Natal, todo mundo está bonzinho agora, todo mundo está fazendo caridade, doando para as crianças do orfanato, está todo mundo ajudando os velhinhos do asilo, está todo mundo ajudando os andarilhos nas ruas, e estão achando que isso é bom, que isso é suficiente, mas isso não vale nada para a sua salvação. Para a sua salvação é preciso o que os mais velhos começaram a fazer, né? Os mais velhos começaram a se retirar. Eles olharam para dentro de si mesmos e reconheceram, olha, nós somos pecadores. Olha, nós é que precisamos nos arrepender. Nós é que precisamos obedecer à lei de Moisés. Nós mesmo estamos falando que essa mulher não obedece à lei, mas nós mesmo também não obedecemos. Como é que faz? Como é que eu posso acusar uma pessoa se eu mesmo pratico erros piores do que ela? Então Jesus ele veio para isso, para te mostrar que você precisa se arrepender, para te mostrar que você precisa mudar o seu comportamento, a sua vida, a sua maneira de viver, e viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que você tem que viver de acordo com o que Deus espera de você. E é o que está na palavra dele. Mas esse modo de viver, essa conduta aprovável diante dos homens, ela não vai trazer a salvação. Salvação só vem pelo meio do sacrifício de Jesus. E Jesus perdoou essa mulher. Ele perdoou ela. E o perdão, uma coisa muito importante também, onde que as pessoas fazem muita confusão. As pessoas acham que o perdão de Deus, o Evangelho, a graça, né? A graça, a salvação de graça, pela graça, eles acham que a salvação dá autorização para viver pecando. Bom, eu sou salvo pela graça, o irmão Alisson aí prega aí, ó, que a salvação é de graça, que eu não posso fazer nada, então eu tenho a salvação pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Então o verdadeiro evangelho, ele vem pedindo o arrependimento, né, a confissão dos pecados, a mudança de vida e o abandono dos pecados. Aquele que diz que é cristão, mas vive no pecado, ele nunca foi de Cristo, ele nunca foi convertido. Na verdade, ele está enganando a si próprio, né? Jesus perdoou ela pelo adultério.
Mesmo a lei mandando apedrejar, Jesus perdoou. Mas no versículo 11 aqui, o que Jesus fala para ela? Olha, e ela disse, ele perguntou para ela, ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse é o evangelho de Jesus. É o perdão, é o amor, é a compreensão com o pecador, né? Deus, ele te ama, ele te compreende, ele sabe que você é fraco, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe dos seus problemas, ele te entende e ele te perdoa. Mas Jesus, ele não aceita o pecado. Não, você tem que abandonar o seu pecado, você tem que andar, como é o nome do nosso programa, na contramão desse mundo. Você tem que andar na contramão do mundo. Você tem que andar na contramão do pecado. Então Jesus perdoou ela. Perdoou. Mas vai e não peque mais. Vai. Salvei a sua vida. Você ia ser apedrejada aqui, minha filha. Te salvei. Né? Te livrei. Agora você vai e não faça mais isso. Que isso sirva de lição. E ela reconheceu também. Ela reconheceu o erro dela. Ela viu o mal que ela estava fazendo e ela mudou de direção. Continuando, vamos fazer uma leitura do 12 até o 16. Continuando. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, como nós falamos na terça-feira da semana passada, né, que os judeus, né, na festa dos tabernáculos, eles jogavam água em cima do altar. E aquela água simbolizava o derramamento do Espírito Santo e também a purificação. E quando derramaram, Jesus falou, essa profecia se cumpriu. Isso se cumpriu em mim. Eu sou a água viva. Né? Vamos ver se eu vou encontrar aqui. Né? Eu sou a água viva. E agora, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Né? Aqui, ó. Olha lá, no versículo 37 do capítulo 7, só para relembrar o que nós estudamos na terça-feira da semana passada. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Então eles derramavam a água, simbolizando purificação e o derramamento do Espírito Santo. E Jesus fala que essa profecia se cumpre nele. E também, aqui como nós vimos no começo da pregação, Jesus estava no último dia da festa. E no último dia da festa, eles acendiam uma lâmpada. Né? Claro que não era uma lâmpada elétrica, né? Era uma lâmpada de tocha de fogo. E ela era grande, feita de ouro. E eles acendiam ela, simbolizando que a palavra de Deus, que é ali o templo, né? O que eles estudavam, o Velho Testamento, era a luz que ia iluminar o caminho deles. E Jesus, ele fala... Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus falou, ó, essa água, essa purificação, fala de mim, que vocês fazem aí há milênios. E essa lâmpada que vocês acendem, essa luz, fala de mim também. Então, Jesus, ele veio para ser a luz do mundo, para esclarecer, para mostrar. E é realmente, né, seguindo aqui o texto, é realmente o que ele fez ali anteriormente com aquela mulher. Ele mostrou, ele foi a luz, ele mostrou o pecado dela e ele mostrou para ela que ela não deveria viver naquela conduta. E ele mostrou para todo aquele povo religioso, aquele povo que se achava melhor do que os outros, porque observava a lei de Moisés, mostrou para ele também os pecados dele. Então Jesus, quando ele diz,
eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas. Então, aquele que é o servo de Cristo, o verdadeiro servo de Jesus, ele não pode andar na escuridão. Ele tem que andar na luz, porque Jesus é a luz. Então, se você tem Jesus, você tem a luz. E você passa a enxergar, espiritualmente falando. Você passa a enxergar e você passa a ver. O povo viu nessa hora, o povo enxergou, mas quem não enxergou foi quem? Os religiosos. Os religiosos, eles são sempre os piores, são os mais cegos. Desde o tempo de Jesus, fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, como nos dias de hoje também. Os religiosos são os mais cegos, aqueles que não enxergam a verdade. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Você fala de você, né? E Jesus fala, não, eu falo de mim, mas Deus, o meu Pai, Ele testifica de mim. Quer dizer, Ele me aprova, Ele dá autorização para mim trabalhar. E realmente, no batismo de Jesus, né? O que Deus falou? Nós já estudamos isso lá no começo. Deus falou, este é o meu Filho amado. Então Deus, Ele... A aprovação de Jesus, né, para ele trabalhar a autenticidade da sua obra, estava em Deus. Primeiro Deus falou, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E todos os milagres que Jesus realizou, curas, nós já vimos, né, a cura do aleijado lá no tanque de Betesda, os cegos voltaram a enxergar e tudo isso é um atestado de que Jesus, que Deus, o Pai, estava aprovando. Porque todos aqueles religiosos não conseguiam fazer isso jamais. E também como hoje, também não fazem. Fazem por meio de enganação. Mas Jesus não. Jesus fazia verdadeiramente. Então ele falou, eu mesmo. E no versículo 15, vocês julgam segundo a carne. Vocês julgam segundo o que vocês veem. Mas eu não. Eu ninguém julgo. Como nós vimos lá, João capítulo 3, 17. 16 a 20. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então os religiosos não conheciam Jesus, né? Não conheciam. Se eles conhecessem Jesus, eles conheceriam também o Pai dele, que é o Pai de Jesus, é Deus o Pai, o Criador de todas as coisas. E Jesus também, ele diz uma coisa muito importante aqui, ó, né? Ele diz que ele e o Pai são um só. Eles são a mesma pessoa. Então aqui Jesus, ele deixa bem claro que assim como Deus, o Pai é Deus e Todo-Poderoso, assim também Jesus também é o Todo-Poderoso, assim também o Espírito Santo também é o Todo-Poderoso, né? Então nós não precisamos de outro meio. Nós não precisamos de um intercessor se nós temos Jesus. Quem tem Jesus tem toda a autoridade do lado dele, tem todo o poder do lado dele, porque Jesus e o Pai são apenas um. E Jesus fala para eles, para esses religiosos, olha, vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o meu Pai, porque se vocês conhecessem, vocês sabiam quem eu sou, né? E os religiosos realmente não conheciam Deus, o Pai, mesmo aquele Deus que eles adoravam lá dentro do templo. Por quê? Porque a religião já tinha deixado eles cegos e eles não conseguiam enxergar. E, meu amigo, meu querido ouvinte, 2000 anos se passaram. 2000 anos se passaram e nada mudou. Todo esse tempo, ainda as pessoas não conhecem Deus. Por que não conhecem Deus? Porque não conhecem Jesus. E nós estamos aqui para pregar Jesus, e nós estamos aqui para falar de Jesus. E o Evangelho de Cristo é esse, arrependimento e fé em Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados,
você precisa abandonar esse mundo e viver para Jesus. E você precisa crer no sacrifício de Jesus como o único e suficiente meio para a sua salvação. E semana que vem, quer dizer, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar a partir do versículo 21. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o meu irmão aqui da igreja, o irmão Sérgio de Larissa. Eu estou aqui no salão dele fazendo a gravação. E um abraço aí da Primeira Igreja Batista Independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado a você que tem acompanhado o programa e pode entrar no meu e-mail lá e mandar uma pergunta para qualquer dúvida. Até semana que vem. Tchau!